E aí, pessoal do pré-vestibular, tudo bem? Bom, essa aqui é a aula sobre núcleo, né? E síntese de proteína, beleza? Então, a gente vai ver rapidinho aqui sobre núcleo e o que tem dentro da... como é feita a síntese da proteína, beleza? Bom, no núcleo a gente vai ter... Ele vai ser delimitado pela carioteca. Obviamente, né? Se a gente está falando de núcleo, a gente está falando de organismos o quê? Eucarionte, né? Onde as células têm núcleo, né? Se a gente tiver procariontes, não teria nem esse assunto, né, gente? Não tem núcleo, beleza? O que é a carioteca? É uma membrana lipoproteica, tá? E ela vai ter poros, beleza? Tranquilo? Ali dentro eu vou ter o DNA, que ele vai estar no formato de cromatina. O que é isso? Ó, eu vou ter o DNA enrolado em histonas, que são proteínas, tá? Proteínas. Aí, esse conjunto DNA mais histonas, eu vou dar o nome de cromatina, beleza? E além disso, eu tenho o nucleolo, que ele vai ter proteínas mais RNA ribossômico, beleza? Tranquilo? Ok, então vamos falar um pouquinho mais do DNA agora, ó. Esse DNA é o ácido nucleico, né? E ele pode ser de dois tipos. Pode ser o ácido desoxirribonucleico, tá? Ou o ácido riboxinucleico, tá? Tranquilo? Tá. Esse DNA e RNA, os dois são formados por nucleotídeos, tá? Beleza. Depois eu explico o que é um nucleotídeo. A função do DNA é de hereditariedade, ou seja, ele vai ter um conjunto de informações que ele vai passar para os descendentes dele, tá? Como é que isso acontece? Ele pode fazer uma replicação, ou seja, multiplicar o DNA dele, e a gente já viu onde isso acontece. Lembra lá na fase S fase de síntese da intérfase, lá da mitose ou da meiose, lembra disso? E também o DNA sofre transcrição, tá? Quando ele sofre transcrição, quando você transcreve alguma coisa, você tá escrevendo, né? Só que não da maneira total, não da maneira perfeita, ok? Então você está transcrevendo. E quando ele transcreve, ele vai gerar o RNA. Esse RNA tem três tipos que a gente vai ver os três nessa aula ainda, tá? Mensageiro, transportador e o ribossômico. Beleza? Então isso aqui é um quadrozinho de resuminho que a gente vai ver tudo isso aqui em detalhes, tá? Tranquilo? Vamos voltar aqui então, ó. O que é esse nucleotídeo? Nucleotídeo é esse conjuntinho aqui, ó, esse trio aqui, ó. Fosfato, pentose e base nitrogenada, tá? Fosfato é a partir de um fósforo, né? Pentose é um açúcar. Aí, ó, se essa pentose for uma ribose, vai ser RNA. Se for uma desoxirribose, vai ser um DNA, beleza? E tem uma base nitrogenada aqui, ó, que pode ser de 4 tipos no DNA e 4 tipos no RNA. Os tipos incomuns são isso aqui, ó, adenina, guanina e citosina. Esses aqui tem nos dois, tá? Se for um DNA, vai ter também timina. E se for um RNA, não vai ter timina e vai ter uracila. Beleza? E como é que isso aqui se comporta para formar, por exemplo, o DNA, que é uma dupla fita, né? Bom, no DNA é o seguinte, ó. Eu vou ter esse desenho aqui, ó. Vou ter fosfato, pentose e base nitrogenada, tá? E do outro lado, só que de maneira inversa, base nitrogenada, pentose e fosfato. Aí, galera, ó, eu falei para vocês que tem 4 bases nitrogenadas, né, no DNA. Aqui, ó, no DNA, a adenina vai se ligar com a timina, tá? Adenina com timina. E a guanina com a citosina, tá? Aí tem aquela regrinha pra gente lembrar, ó. Agnaldo Timóteo e Gal Costa, beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, se essa base aqui for uma adenina, a base oposta vai ser uma timina,
tá? E nesse caso aqui, ele vai fazer uma ligação dupla, tá? É uma ponte de hidrogênio dupla, beleza? Se esse lado aqui for uma citosina, do outro lado vai ser uma guanina, tá? Ligação tripla, tá? De novo, se aqui for uma timina, aqui vai ser uma adenina, tá? E assim a gente vai montando a cadeia, tá? Elas são ela é comparada a uma escada, né? Onde aqui seria o corrimão, o fosfato e a pentose, dos dois lados, e aqui seriam os degraus, tá? E essa escada contorcida. Então tem isso aqui contorcido, né? Contorcido. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera. Ó, então agora a gente vai ver esses detalhes aqui de replicação, transcrição e, por fim, a tradução para formar de fato a proteína, tá? Já estamos aqui, ó. Replicação. O que é uma replicação? Como a gente já comentou lá na mitose ou na meiose, é quando eu preciso duplicar o meu material genético. E como que isso acontece? Bom, eu tenho um material genético de origem, né? E ele vai ser duplicado, tá? Então, como é que é isso? Eu vou ter o DNA, ele vai estar fechadinho, como eu mostrei aqui, tá? Vai estar fechadinho. E eu vou ter uma enzima chamada DNA polimerase, tá? Ela vai ter a função de abrir esse DNA e polimerizar, ou seja, produzir uma fita complementar aqui, tá? Então ele vai vir aqui, ó, fazer uma fita complementar. E aqui também, fazer uma fita complementar. Beleza? Aí, ó, se aqui na fita original é adenina, aqui vai ser o quê? Timina. Se aqui é guanina, aqui vai ser citosina. Se aqui é citosina, aqui vai ser guanina, adenina, timina e citosina. Vejam que essa sequência é exatamente igual à fita que era a anterior, tá? E desse lado aqui, ó, não por ser mágica, mas vai ser igual a essa sequência aqui, ó. Vai ser adenina, guanina, citosina, timina, adenina e guanina, tá? Então, ele vai abrir todo o DNA e vai fazer as fitas complementares. E aí eu vou ter agora um DNA duplicado, tá? Como no final eu vou ter fitas de DNA que tem uma fita anterior à original e a que foi criada, eu vou falar que essa duplicação DNA ela é semi-conservativa. Beleza? Semi-conservativa. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu duplico meu DNA. Quando eu quero transcrever meu DNA, como é que é? Por exemplo, digamos que nosso corpo precisa produzir uma proteína responsável pela cor dos nossos pelos, tá? Beleza, o que ele vai fazer? Ele vai lá nos nossos cromossomos, lá eu vou ter um gene responsável por isso, tá? O gene é um trecho, é um pedaço do meu DNA. Então ele vai especificamente nesse trecho aqui, e aí eu vou ter uma enzima chamada, não para surpresa de vocês, se ali era DNA polimerase, aqui vai ser o quê? Se eu quero produzir RNA, vai ser um RNA polimerase. Beleza? Só que aqui toma cuidado, ó. Aqui ele vai fazer uma cópia simples. Ele só vai abrir para fazer uma cópia, para transcrever e depois ele vai fechar, tá? Então aqui é o meu DNA original, ele vai abrir, ele vai transcrever de um dos lados dele, tá? Então se aqui era adenina, aqui vai ser o quê? Timina? Não, né? Eu falei para vocês que não tem timina no RNA. Então aqui vai ser uracila. Guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina tem, tá? Depois que ele fizer essa transcrição, ele vai sair daqui, vai desmontar, digamos assim, essa fita vai lá para o citoplasma para ser feita a tradução, se isso aqui for um RNA mensageiro, beleza? Beleza, galera, continuando, ó. Esse processo e esse aqui ocorre no núcleo da célula, beleza? Tranquilo?
Tá, agora vamos pensar assim, ó. A célula precisa produzir uma proteína, né? Quem produz proteína, se vocês lembram da aula sobre organelas, é o ribossomo, não é isso? Tá, então vou ter aqui uma célula, o núcleo da célula, e aqui dentro está o material genético, tá? Aqui está o ribossomo. O ribossomo, ele não consegue entrar aqui dentro para produzir proteína. Então, alguma coisa que está aqui tem que sair para que o ribossomo consiga ler e produzir a proteína, tá? Nesse caso aqui, ó, se esse RNA for produzido for um RNA mensageiro, é ele que vai sair, tá? Lembra que eu acabei de falar para vocês que essa carioteca tem poros? Então, ela vai sair por esse poro e vai lá para o citoplasma, tá? Levando com ela essa sequência de bases nitrogenadas, tá? Tranquilo? Então, ó, aí eu vou ter a tradução. Então, digamos que isso aqui é o meu RNA mensageiro, tá? RNA M, mensageiro. Beleza? Quando ele chega lá no citoplasma, ele vai ser lido. Quem vai ler ele é o ribossomo, tá? Então, o ribossomo ele é formado por duas subunidades. Uma maior vai ficar aqui em cima e uma menor aqui embaixo, tá? A maior e a menor. Beleza? Se ligou aqui. O meu RNA mensageiro. Esse ribossomo ele tem duas subunidades aqui, ó, tá? Tranquilo? Beleza. Cada trio aqui, ó, cada trinca, a gente vai chamar de códon, tá? Códon. E esse nome vem de código, tá? Códon. Então, o que vai acontecer? Ele vai ler isso aqui em trincas, tá? Ele vai ler de 3 em 3, tá? Beleza? Bom, quando ele lê esse códon, ele vai associar essa leitura a um aminoácido. E quem vai trazer esse aminoácido para ele? Eu vou ter lá no citoplasma, o RNA mensageiro, tá? RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ter uma sequência também de 3 nucleotídeos. Como aqui é o códon, aqui vai ser o anticódon, tá? Bom, e aí o ribossomo vai deixar um anticódon específico se ligar aqui, tá? Bom, se aqui é A, aqui tem que ser... Lembra que aqui, isso aqui é um RNA transportador, tá? Se aqui é A, aqui vai ser U, certo? Não tem timina. Se aqui é U, aqui vai ser A. Se aqui é G, aqui vai ser C. Beleza? Beleza. Esse RNA transportador vai trazer junto com ele um aminoácido, como eu comentei, tá? Um certo aminoácido, tá? E aí você vai ter uma tabelinha que eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, aqui em cima, mostrando qual sequência que eu tenho no RNA mensageiro que vai trazer qual aminoácido, tá bom? Beleza. Quando ele, então, ó, como uma sequência de letras define qual aminoácido vai ser trazido, então isso aqui nada mais é que um código, né? O que é um código? Código corresponde a uma coisa. Todo código é uma sequência de letras ou números, não é isso? Ele vai significar alguma coisa. Nesse caso, esse código significa um aminoácido, tá bom? Beleza. Então, esse RNA transportador vai chegar aqui, vai se ligar aqui, e quando ele chegar aqui, ele vai deixar esse aminoácido aqui, tá? Deixou o aminoácido aqui. Beleza? Nesse caso, esse aminoácido é o metionina, tá? E também ele vai ser o iniciador, ou seja, quando o ribossomo se ligar ao RNA mensageiro, ele vem lendo aqui, ó, lendo. Quando ele lê isso aqui, ó, A ou G, ele fala, opa, a partir daqui eu tenho que começar a produzir minha proteína, tá? Então ele vai parar aqui, vai deixar esse RNA transportador se ligar aqui, deixar o aminoácido, depois que ele deixar o aminoácido, o RNA transportador vai embora, tá? Aí ele vai ler essa sequência aqui, ó, ACA. ACA corresponde
a um outro RNA transportador que vai trazer a treonina, tá? Treonina. E aí ele vai fazer a mesma coisa, vai trazer aqui, vai deixar o aminoácido aqui. Depois que deixa o aminoácido, esse RNA transportador se desliga daqui e vai embora e vai pegar outro aminoácido, tá? E aí, entre os aminoácidos, eu vou ter uma ligação muito famosa na química, que é a ligação peptídica, tá? Belezinha? Tá. Eu fiz de lápis de propósito, tá? Depois que ele leu esses dois, ele vai andar um pouquinho para cá. Então vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Ele leu os dois, ele vai manter um dos sítios dele ocupado. Deixa eu pegar o lápis. E vai fazer isso aqui, ó. Ele vai andar pro lado, tá? Ele vai andar para o lado. E vai vir para cá. Beleza? Então, essa sequência aqui é desse aminoácido. Agora ele vai ler essa sequência aqui, tá? Quando ele ler essa sequência, ele vai trazer o aminoácido prolina. Então, mesma coisa. O RNA transportador vai trazer o aminoácido para cá, vai deixar ele aqui e vai embora. E aí, de novo, eu vou montando uma sequenciazinha aqui, ó. Fazer uma ligação peptídica e assim vai, tá? Ele vai ler esse aqui, vai trazer a isoleucina. E quando ele chegar aqui, ele vai ter o código de stop. Ou seja, aqui, quando ele lê esse aqui, ele vai parar de produzir a minha proteína, tá? E aí, como eu tenho vários aminoácidos ligados uma na outra, isso aí vai formar minha proteína. Obviamente que aqui está bem resumido, tá? A proteína tem uma sequência muito maior, beleza? O que acontece, galera? Ó, tem algumas informações importantes aqui. Se a gente for pensar, como eu tenho uma trinca, e cada um desse aqui pode ter 4, né? Pode ser adenina, uracila, guanina e citosina. Então eu vou ter, lá na matemática, você lembra o que, ó? Eu vou ter uma combinação, né? Se eu não me engano. Arranjo a combinação, não lembro agora, ó. Eu vou ter aqui, ó, 4 possibilidades, 4 possibilidades, 4 possibilidades. Então isso aqui vai dar 64, não é isso? Se eu estou um ponto de matemática, é isso aqui ainda. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu teria 64 possibilidades, 64 tipos de aminoácidos que poderia ser trazido. Só que a gente vê que na biologia a gente tem só 20 tipos, tá? Então o que acontece? Tem mais de uma sequência que traz o mesmo aminoácido. E você consegue perceber isso na tabelinha que eu coloquei aqui para vocês, tá? Tem mais de uma sequência que traz o mesmo aminoácido. Como ele tem... Então, ó, eu tenho assim, ó, diferentes códons, que é igual ao mesmo aminoácido. Beleza? Então, isso aqui quer dizer o quê, ó? O código genético, a gente chama de... Fala que ele é degenerado, tá? Degenerado. Por quê? Porque ele permite isso. Que diferentes códons, diferentes sequências, tragam o mesmo tipo de aminoácido. Ok? Além disso, gente, esse código genético, esse jeito que é feito, ele é universal. Tá? Então, mesmo as bactériazinhas usam o mesmo mecanismo para fazer as proteínas dela, tá? Isso aqui vai permitir algumas coisas de biotecnologia. O que acontece, galera? As provas adoram isso aqui, biotecnologia, tá? Então, eles vão, como os organismos usam o mesmo mecanismo, todos os organismos usam o mesmo mecanismo, eu consigo fazer muitas coisas com isso, tá? E eu vou fazer uma aulinha só sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? E para finalizar, gente, ó, aqui eu fiz o desenho de um ribossomo lendo esse RNA. Mas eu posso ter vários ribossomos. Então eu vou ter o polirribossomo. Vou colocar uma figurinha aqui para vocês verem como é que é isso, tá? Nesse caso, no caso do polirribossomo, ele, como é a mesma sequência de RNA mensageiro, não importa se eu tenho uma ou mais ribossomos lendo ela, eles vão produzir a mesma proteína, tá?
qual é a vantagem do polirribossomo? A vantagem é que ele vai produzir mais quantidade, tá? Então, se a gente pensar em proteínas para exportação, eu preciso produzir muita proteína. Então, eu vou ter vários ribossomos lendo esse RNA mensageiro ao mesmo tempo. E aí eu vou ter esse conjunto chamado polirribossomo. Belezinha, galera? Então era isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem que eu estou à disposição. Nós já tem aqui na nossa Google Class uma lista de exercícios, quero que vocês façam, tá bom? E tendo dúvidas, é só me chamar. Valeu!